Olá, sejam todos bem-vindos a mais este encontro da série Dialogando, produzida pela área de comunicação da Associação dos Técnicos de Nível Superior do município de Porto Alegre, ASTEC. O mês de novembro é dedicado à campanha de prevenção do câncer de próstata, o segundo mais comum entre os homens, ficando apenas atrás do câncer de pele. Denominada Novembro Azul, a campanha reforça a necessidade de atenção integral à saúde do homem. Para abordar esse tema, que é tão importante e que ainda é tabu entre a maioria dos homens, este episódio do Dialogando traz o médico urologista Dr. Lucas Burté, do Hospital Moinhos de Vento e Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Dr. Lucas Burté integra o quadro de profissionais cooperados da Unimed, que é conveniada à ASTEC há muitos anos e presta um excelente trabalho, que os associados já dão um retorno que são muito bem atendidos. Obrigado por aceitar o convite da ASTEC para conversar com os nossos associados sobre os cuidados necessários com a saúde masculina. Bem-vindo, Dr. Lucas. Boa noite, eu que agradeço o convite, Irineu, é um prazer estar falando com vocês e realmente é muito importante a gente abordar esses assuntos. Eu acho que o mês de novembro aí gera essas conversas e essas discussões que realmente são muito relevantes aí para a nossa comunidade, né? Uhum. Bom, a gente tem algumas perguntas, aí vamos direto ao ponto, né? Então, a primeira seria a seguinte: por que o tema saúde masculina, em especial a prevenção ao câncer de próstata, ele ainda é um tabu entre os homens hoje, em pleno século XXI? Sim, acho que é uma questão cultural, né, que não é só nossa aqui no estado, mas talvez seja até mais forte aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que os homens têm uma tendência de se cuidar menos, né, do que as mulheres no geral. Isso se reflete nos índices de sobrevida, né, de longevidade. Os homens morrem mais cedo mesmo, né? Isso tem a ver provavelmente, né, com a questão de não se cuidar, no mínimo em parte, isso, né? Então, claro que a questão especificamente do câncer de próstata, de prevenção, de exame de toque, gera um tabu maior ainda, né? Mas acho que o problema ainda é maior, né? O cuidado geral de saúde do homem, né? Diferente das mulheres que começam já na adolescência, sempre acompanhar com a sua ginecologista, né? Ter um acompanhamento regular, né? Acho que nós homens pecamos um pouco nisso, né? Uhum. Bom, são muitas as piadas, né, e o constrangimento dos homens em relação ao exame de toque da próstata. Isso é comum a gente ouvir essas piadas, né? Esse exame ele ainda é importante, ele é indispensável, e quais os demais exames necessários e com qual periodicidade que eles devem ser feitos, esses demais exames e também o toque de próstata? Sim, sim. Certamente ainda é importante, né? Eu vou explicar um pouco melhor, mas é importante saber que a consulta com o urologista não quer dizer exame de toque, né? O exame de toque é só uma parte do exame físico, assim como né, a gente tem que examinar outras coisas, o cirurgião tem que examinar o abdômen, o cardiologista tem que examinar o coração. Em alguns momentos é indicado o exame de toque, né? Especificamente sobre o diagnóstico de câncer de próstata, ele ainda é importante, sim, mas se a gente considerar em termos de relevância, especificamente para o rastreamento, que a gente chama, né, que é o diagnóstico precoce de câncer de próstata, em só 20% dos casos a gente diagnostica, a gente suspeita pelo exame de toque,
né? Em 80% dos casos, a gente ainda suspeita o câncer pelo exame de sangue do PSA, né? Então, na verdade, né, como eu comentei, esses exames se complementam, né? Na maior parte das vezes a gente tem que fazer, claro, o exame de toque junto. Mas hoje em dia, além do PSA, outros exames são bem importantes quando a gente está falando em prevenção de câncer de próstata, né? Depois pacientes que têm indicação, pode ser necessário fazer algum exame de imagem, como uma ressonância, e em algumas outras situações, alguma biópsia da próstata, né? Mas o exame de toque ainda fica, assim, como uma parte importante do exame físico e é relevante. Então, aparentemente, assim, o preconceito é exame de toque, os demais talvez não tenham esse preconceito, né? Acho que perguntasse também sobre a periodicidade, assim, Sim, né, que sim. tem que ser feito. De novo, né, quando a gente fala... Uma coisa importante é que quando a gente fala de prevenção na saúde masculina e o Novembro Azul, a gente bate muito na questão da próstata, mas é um momento importante para o homem fazer uma prevenção geral, né, de outras patologias, doença cardíaca, até outros problemas muito importantes, assim, depressão, risco de suicídio, abuso de, enfim, álcool, coisas assim, né? Cigarro. Então, são todas questões importantes para a saúde que a gente tem que abordar e pensar em prevenir, né? Mas, pensando especificamente de quanto em quanto tempo a gente tem que ir no urologista para fazer prevenção de câncer de próstata, né? Isso varia também com o risco do paciente, né? Pelas recomendações da maioria das sociedades, né, no Brasil e no mundo, é recomendado conversar com o urologista sobre a prevenção de câncer de próstata a partir dos 50 anos para todos os homens, ou mais cedo com 45 anos para homens com mais risco, que seriam com descendência africana, né, homens negros, ou com alguém na família próximo, né, basicamente pai, irmão, com diagnóstico de câncer de próstata, né? Então, daí se inicia aos 45 anos. E a periodicidade, em geral, pode ser anual, mas em muitos casos a gente pode ver que é bem seguro fazer a cada 2 anos, enfim, né? A partir de uma avaliação inicial com o urologista, que se pode realmente ver qual é o risco do paciente e criar uma estratégia, assim, né, de prevenção. Sempre, enfim, explicando que até exames de prevenção têm riscos, então a gente sempre tem que ter essa conversa com o paciente quando vai iniciar um exame de prevenção, né? Uhum. Cada caso é um caso, como se diria, né? E é importante Exatamente. ter o acompanhamento, né? Mas, Exatamente. mas por mais irracional que seja, né? E ainda é comum a gente ouvir de homens, né? Prefiro nem saber. É uma coisa um pouco pesada, né? Tem que tratar com naturalidade, claro. E esse comportamento está longe de ser o adequado. Qual seria ou qual deve ser o comportamento para preservação e para prevenção, né, da saúde masculina? Como deveria ser o comportamento além da procura do médico? Sim, sim. Isso envolve muitas coisas, né? Mas certamente essa questão de quem procura acha, né? Prefiro não ficar indo atrás para não achar alguma coisa. É uma coisa que o médico também tem né, noção disso, né? Que existem até doenças, e no caso do câncer de próstata isso acontece. Tem doenças que a gente diagnostica e não necessariamente precisa tratar. Por exemplo, né, os casos mais iniciais de câncer de próstata, tem vários critérios quando se faz o diagnóstico. Em alguns casos a gente identifica, mas a gente pode chegar à conclusão que ele tem um potencial de crescimento lento, enfim, que não necessite de tratamento. Então a gente sabe que quando a gente vai encontrar alguma coisa, o importante é saber o que a gente vai fazer após isso, né? Por outro lado, a grande questão, tem muitos pacientes que não estão sentindo nada, né? Não vou fazer, não estou sentindo nada.
então prefiro não procurar nenhum problema, né? Só que a grande questão é que, de novo, o câncer de próstata, quando ele causa sintomas, é porque ele realmente está numa fase mais avançada, né? Sintomas como sangramento na urina, dificuldade para urinar, coisas assim, quando são relacionados ao câncer de próstata, podem significar uma fase mais avançada. Então, o objetivo do rastreamento, que a gente chama que são os exames para diagnóstico precoce, é justamente pegar alguma doença que a gente consiga encontrá-la na melhor fase de tratamento, né? Outra coisa importante, já que eu falei de sintomas, assim, de alteração para urinar e coisas assim, né? Na maior parte das vezes, quando o homem tem dificuldade para urinar, para ir ao banheiro, ou até algum sangramento na urina, outras questões relacionadas, isso não é relacionado a câncer de próstata. A maior parte das vezes tem a ver com alterações benignas, né? Hiperplasia benigna da próstata, que é a maior causa de alterações urinárias, né, para o homem. Uhum. E ficando dentro assim do tema dos sintomas, né? Quais são os sintomas que indicam que o homem deve procurar o urologista? Ou não se deve esperar os sintomas, tem que procurar antes que apareçam os sintomas, tem que fazer o acompanhamento, seria isso? As duas questões são corretas, né? Para prevenção, como a gente comentou, o ideal é que o homem procure atendimento mesmo sem sintomas, né? Para avaliar o seu risco e definir uma estratégia de rastreamento, como a gente chama, né? De diagnóstico precoce. Agora, qualquer sintoma relacionado à parte urinária, né? Pode significar, como eu comentei, uma hiperplasia da próstata. Na maior parte dos casos é uma alteração benigna da próstata que pode atrapalhar a qualidade de vida, enfim, causar outros problemas, né? Então, os sintomas mais comuns seriam dificuldade para iniciar a micção, né? Iniciar a urinar, né? Ter que urinar muitas vezes à noite, urinar com muita frequência, né? Eu ter alguma urgência para ter que ir ao banheiro, né? Ter alguma dificuldade até para segurar a urina, ter que ir correndo até o banheiro, né? Sangramento na urina é outro sintoma muito importante que pode ser relacionado à hiperplasia da próstata, raramente ao câncer de próstata, mas a outros problemas, até como câncer de bexiga ou outras coisas benignas, como infecção urinária ou cálculos renais, né? Mas sangramento na urina visível é um sintoma muito importante. E, enfim, pensando em outras alterações, né? Algum aumento, endurecimento nos testículos, né? Pode significar outros problemas da região, tudo isso, né? A gente tem que avaliar caso o homem apresente sintomas, né? Uhum. Então quer dizer que nem todo problema de próstata é câncer, ou está ligado a um câncer, ou Exatamente. nem é indicativo, né, que seja um câncer. É isso? Exatamente. Na maior parte das vezes não é. Na maior parte das vezes é relacionado à hiperplasia benigna, né, da próstata. Uhum. Aí, se conseguir constatar no início, ela tem fácil solução. Sim, sim, né? Os tratamentos hoje em dia estão realmente muito avançados, assim, né? Tanto tratamentos medicamentosos quanto procedimentos menos invasivos, né? Com menos riscos de Uhum. gerar, enfim, efeitos adversos, né? E alterar a qualidade de vida dos pacientes, né? Uhum. Bom, voltando ao tema do preconceito, né? As mulheres, elas não têm dificuldade em procurar o ginecologista, ou pelo menos não tem esse preconceito, a grande maioria, se não todas, né? Elas ainda têm um papel importante no convencimento dos homens da família, né? Marido, no caso, pai, irmão, primo, né? Com certeza. Assim, para incentivarem a cuidarem da saúde. Tem um papel importante ainda. Sem dúvida. A gente vê na prática, e tem até estudos mostrando que talvez a maior parte dos, das consultas marcadas, né, para
para homens é alguma mulher que foi atrás, enfim, né? Mãe, filha ou irmã, enfim, que realmente acaba levando, né, o homem para consulta. Isso é realmente muito prevalente. Então, as mulheres têm uma importância grande, sim, de às vezes dar o início nesse cuidado, né, nesse contato do homem com o médico, né? Isso é bem relevante. Pois é. E morre muita gente ainda de câncer da próstata, ou vem diminuindo? Não sei se o senhor tem dados assim históricos dessa Sim, sim. Não, comportamento. a mortalidade certamente vem reduzindo, né? Os tratamentos evoluíram muito nos últimos anos, tanto tratamentos para controle da doença localizada, enfim, né? Quando ela está só na próstata, quanto para pacientes com doenças já metastáticas, enfim, doença que já se espalhou para outros lugares, né? Mas isso é uma questão bem delicada, assim. Nos últimos 20 anos, mas no mínimo, a gente vem diagnosticando bem precoce, né, o câncer de próstata com os exames de prevenção, o exame do PSA, o exame de toque, né? Há uns 5 anos atrás, houve alguns, alguns, algumas sociedades no mundo, assim, acharam que estava se fazendo muito exame preventivo, isso talvez traria riscos de biópsias desnecessárias, de tratamentos desnecessários. Então, se diminuiu um pouco as recomendações de exame de rotina, esse exame anual, enfim, né? E a gente viu nos últimos 5 anos, então, um aumento até de doenças um pouco mais avançadas, né? Principalmente no sistema público, né? E então a gente realmente tem que ter cuidado, porque o fato de fazer menos diagnóstico precoce acaba podendo gerar o aparecimento de doenças mais agressivas, né? E outra questão importante é agora, com a pandemia, que muitos pacientes deixaram talvez de procurar atendimento pelo receio, claro, né, do contato, né, pela COVID, e muitos pacientes acabaram atrasando os seus exames de prevenção, e em alguns casos, diagnósticos que poderiam ter sido feitos mais precocemente, né? Então, isso pode influenciar em algum aumento de risco, né, até de mortalidade. Então, mas no geral, certamente, a gente, nos últimos 5, 10 anos, tem tido muita evolução nos tratamentos do câncer de próstata em todas as suas fases, né? Na verdade, são duas coisas a serem combatidas, né? Seria o preconceito, né? E não combatida, mas a evolução também da medicina em todas as áreas e, com certeza, também na área de urologia, né? Tem tudo Com isso. certeza. O, claro, a procura pela assistência médica, na prevenção, deve ser o ano todo. Mas, como foi criado agora o programa Novembro Azul, então é uma campanha que faz com que as pessoas pensem melhor. Então, quando falaste, né, às vezes as mulheres que levam os maridos, né, os pais, levam para o médico, né. Sim. A função do Novembro Azul, dessa campanha, você notou muita diferença dos outros meses do ano? Como é que funciona assim? A gente percebe um pouco uma procura um pouco maior assim, né, dos pacientes com relação à prevenção, né? Mas eu acho que já não muito grande, assim, não é uma grande diferença com relação ao resto do ano. Acho que já há bastante tempo a gente tem visto os homens um pouco mais preocupados realmente com sua prevenção durante o ano todo, né? E uma questão bem importante que eu comentei um pouco, né? Que o Novembro Azul é um movimento que começou até na Austrália, chamado de Movember. Eles usavam o M de mustache, que é o bigode, por isso que eles até usam, né, o símbolo do bigode para lembrar essa época.
mas começou não só falando de câncer de próstata, mas já pensando na saúde masculina no geral, né? Na saúde do homem no geral, em todas as áreas, né? Além de câncer de próstata, de outros cânceres, né? Para prevenção, como de testículo, de bexiga, de rins, né? E se fala muito, e a gente tem que reforçar isso, que as principais causas de mortalidade no homem, né, no geral, também envolvem doenças cardíacas, então cuidado com a saúde, atividade física, evitar o tabagismo, né, são muito relevantes, né, prevenção até de acidentes, né, a gente sabe que acidentes de trânsito e coisas assim é uma coisa, principalmente no nosso país, assim, muito prevalente. Então, todas essas questões, acho que tem que entrar nessa nossa conversa, né? No nosso momento de refletir os cuidados de prevenção com a saúde, né? Além, é claro, do câncer de próstata, que é talvez a patologia, a doença mais temida e mais conhecida entre os homens, né? Mas esse momento certamente da gente pensar em todas essas áreas que a gente pode atuar e prevenir e melhorar a qualidade de vida e evitar problemas futuros, né? Bom, um dos objetivos, né, que a gente criou o programa, um projeto dialogando dentro da Aztec, né? Então, das características é ele ser rápido, curto e direto, é como a gente tem tocado até agora a nossa conversa aqui. Então, doutor Lucas, eu queria deixar à vontade assim para suas considerações, se tem mais algum tema que o senhor acha importante colocar, que não foi colocado, ou, enfim, fazer um fechamento, então, da sua parte. Não, claro, acho que né, foi o que eu comentei mais ou menos agora, né, com relação à saúde no geral, né, acho que isso é muito importante. É claro que a gente tem que se esforçar também para deixar de lado um pouco os preconceitos, os tabus nessa questão da saúde do homem, mas acho que é importante o homem pensar que realmente quando ele vai procurar atendimento de prevenção, não pensar só na próstata, pensar na sua saúde no geral, né? E queria agradecer também novamente o convite, a oportunidade de conversar com vocês e fico à disposição para qualquer dúvida aí. Ok, então. Uh, Só para finalizar, então, esse foi mais um episódio da série Dialogando, realizado pela TV Aztec. Muito obrigado ao médico do Dr. Lucas Burtet. A Aztec agradece, então, a todos pela audiência. E se você gostou do tema, deixe o seu canal e assine o canal também. Acompanhe este e outros temas pelo site www.aztecpmpa.com.br. Então, mais uma vez, obrigado, Dr. Lucas, e até Obrigado. uma próxima. Obrigado, boa noite. Até logo.